Olá, de volta aqui ao estudo do ID, Introdução à Doutrina Espírita, um projeto do GRESG. E hoje nós vamos falar sobre o que é ser espírita. Venham comigo. Vou contar para vocês que eu nasci espírita, ou renasci espírita. Desde criança, tive contatos muito próximos com a mediunidade, minha e de minha mãe. E aos 27 anos, já conhecendo muitas coisas do espiritismo, eu então assumi a doutrina espírita como minha referência de vida, como minha filosofia de vida, como minha ciência de vida. E com isso, com certeza também, como a minha religião, que me leve à religiosidade. Então, o que é ser espírita? Na verdade, ser espírita é buscar algo de novo dentro do concerto da vida na qual estamos todos inseridos. Vamos partir de um princípio. Nada acontece por acaso. Nada. Você observa que a tua manhã, mesmo sendo quase da mesma maneira de outras manhãs, mas ela nunca se repete. Pega aí, por exemplo, marque a tua manhã às 9 horas. No dia seguinte, você vai ver que às 9 horas da manhã, mesmo sendo no mesmo tempo, ela tem diferenças fundamentais. Isso por quê? Porque a vida ela expande. E ao expandi-la, ela nos leva para as novas propostas. Então, o sistema solar, onde nós moramos, ele está expandindo. Então, a cada dia, a Terra expande um pouco dentro desse sistema solar, que também está em expansão. Ou seja, então, cada dia nós temos uma proposta nova. Cada dia nós temos uma informação diferente. Nós temos caminhos que se abrem de maneiras extremamente úteis aos nossos crescimentos. Então, se eu parto deste princípio, eu vou entender que eu nunca banho duas vezes no mesmo rio, como diz lá o filósofo grego. Eu nunca banho duas vezes no mesmo rio, porque eu já não sou o mesmo e nem a água é a mesma. Ou seja, tudo muda, tudo modifica. Não tem nada estático. Quando eu começo a entender isso, eu começo a entender a minha necessidade de também dinamizar a minha evolução espiritual. Ou seja, se eu sei hoje um ponto da vida, amanhã eu tenho que saber o ponto seguinte. Porque se eu ficar preso só nesse ponto que eu aprendi hoje, a vida de amanhã acontecerá, a de depois da manhã, depois eu estou preso aqui. Então, o conteúdo que aconteceu nesse período que eu fiquei preso, eu perdi. É como eu estiver numa estação ou num ponto de ônibus, o ônibus passa e eu perco o ônibus. Eu vou ter que esperar o outro ônibus que vai passar. E assim a vida vai nos oferecendo a proposta da dinamização própria de cada um. E o mais interessante nisso tudo é que cada um tem a sua essência individual, cada um tem a sua proposta. Então, cada um cresce, caminha dentro da sua proposta. Então, não importa se somos homens, mulheres, velhos, moços, crianças, adolescentes, não importa que nós estamos nesse projeto. Quando nós começamos a entender essa grandiosidade, nós começamos a perceber o quanto a vida nos é útil, o quanto nós podemos realizar de bem para todos nós. Então, agora eu já não dependo mais do médico, eu não dependo mais do médium, eu não dependo mais dos terapeutas, eu não dependo mais só essencialmente deles. Eles vão me ajudar, claro, eu preciso deles, sim, mas a maior essência
toda essa transformação, de todo esse avanço dinâmico, passa a ser meu. Passa a ser da minha competência. Olha, se eu entendo isso, o que eu me sinto? Eu me sinto um ser diferenciado, criado individualmente, criado à parte de toda a criação, pelo um Pai que criou tudo, que é a inteligência suprema, a causa primária de tudo. Então, eu me sinto dentro deste contexto. Eu me sinto dentro deste conteúdo. Então, eu já não olho mais a vida pela manhã como um olhar fugidio pela janela da minha casa. Eu olho a vida com a essência daquela manhã. O que essa manhã está trazendo para mim? Qual é o vento, qual é o canto do pássaro, qual é a proposta, qual é a funcionalidade ambiental daquela manhã? Os conteúdos que chegam até mim naquela manhã. Veja você que nós vamos nos interagindo com a criação. Nós vamos criando um campo em nosso derredor onde a dinâmica da vida encontra ressonância em mim. Isso é extraordinário. Isso é fatal. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos entender isso e vamos agir assim. Perguntaram certa feita a um espírito que chegou a uma condição bem avançada no campo da sua santificação, que perguntaram para ele por que você se tornou assim. E a resposta dele foi simples, porque eu quis. Eu quis ser assim. Então, parte da vontade. O que é ser espírita? Ser espírita é receber todo um conteúdo que possa ajudar nessa dinâmica da nossa evolução. Vamos fazer aqui um paralelo. Se você estudar a vida de Jesus, as ações dele, você vai observar que ele era acolhedor, consolador, curador e instrutor. É assim que Jesus fazia. Ele acolhia as pessoas, confortava as pessoas na presença dele, curava as pessoas, mesmo aquelas que não tinham feridas expostas, mas tinham feridas íntimas. E ele curava essas feridas, expostas ou íntimas, e depois instruía, pelos seus sermões, pelas suas parábolas e pelas suas conversas, as suas máximas. Onde nós vamos encontrar algo semelhante agora? Exatamente no Espiritismo, que também nos acolhe, nos conforta, nos cura e nos instrui. Então, quando eu chego na doutrina espírita, eu chego no Espiritismo, eu tenho esses 4 elementos básicos para trabalhar a meu favor. Agora, eles vêm numa dinâmica, a dinâmica que eu preciso. Vamos entender isso. Eu chego no centro espírita, então eu sou uma individualidade que vibra dentro de uma determinada frequência, percebe? Eu vibro dentro dessa frequência. Cada um tem a sua. Está na razão direta da expansão e da individualidade que somos e que temos. Muito bem. Quando eu chego no espiritismo ou no centro espírita, eu tenho o mentor que trabalha naquele, por exemplo, naquele centro que eu fui. Então, ele dirige o centro, o mentor espiritual dirige o centro, ele cria um ambiente. Então, quando eu chego ali, o ambiente que ele criou é esse. Do acolhimento, do consolo, da cura e da instrução. Bom, eu cheguei no centro espírita, então eu vou entrar na proporção frequencial que eu necessito. Então, se eu chegar no centro espírita precisando de conforto, de acolhimento, eu terei o acolhimento. Se eu precisar de conforto, eu terei o conforto. Se eu precisar de cura, eu terei a cura. E se eu precisar da instrução, eu terei a instrução. Como eu preciso de tudo isso, então eu já chego no centro espírita pronto para receber todas essas benesses. Agora, eu recebo essas benesses. Então, eu tenho 2 maneiras de trabalhar com essas benesses. Uma delas é aquela de, foi bom, né? Estou me sentindo bem aqui, tá ótimo, melhorei bastante, tal,
de vez em quando eu estudo alguma coisinha e tal. É uma maneira. A outra maneira é aquela que eu começo a me conscientizar. Peraí, eu estava mal, eu estava sentindo isso, agora já não estou sentindo mais. Eu não entendi essa informação, agora já entendo. Eu sinto abraçado, confortado pela espiritualidade, e aqui eu quero dizer para você, com todo o meu coração, com todos os meus anos de espiritismo, de movimento espírita, não vá pelas pessoas, vá pela doutrina. Muitas vezes as pessoas também estão precisando disso que estão precisando. Elas estão precisando de acolhimento, de conforto, estão precisando de cura, estão precisando de instrução. Então elas não podem dar aquilo que eu gostaria que elas me dessem, mas a espiritualidade me dá. Percebe? Isso é muito importante sabermos, para que a gente não desista. Não desista em função do outro que não atendeu à minha expectativa. A minha expectativa enquanto espírita tem que ser a da minha adequação ao movimento ascensional da vida. É isso. Eu tenho que me adequar a isso. Então, se Jesus, na sua extrema bondade, no seu extremo saber e amor, se ele manda para o centro espírita, se ele me indica o centro espírita, é porque é onde eu preciso de estar. Agora, eu posso chegar no centro e ser um participante, um frequentador do centro. Aí tem lá, né, os momentos de palestras, os momentos de estudos, então eu vou lá, eu participo daquilo ali, mas eu dou mais atenção para a minha vida de relação fora do centro espírita. Não estou dizendo que esteja errado, mas eu estou dizendo de opção. Então, eu faço essa opção. Eu vou ao centro espírita, é tudo muito bom, eu estou me sentindo bem, mas eu posso ir lá só no dia tal. Enfim, eu não tenho um compromisso com a mensagem espírita ainda. Então, eu entrei no espiritismo, mas o espiritismo não entrou em mim. Mas eu gosto de ir lá, gosto de levar meus filhos para evangelização, enfim, eu gosto, eu acho interessante lá. Agora tem uma segunda proposta, que é que quando eu começo a refletir sobre aquilo, você observa que cada palestra que a gente escuta, parece que tem um veio de raciocínio nela que foi estabelecido para mim. Observem isso. Toda palestra que você escuta tem uma frase ou uma ressonância de frase que encaixa na sua necessidade. Não vou dizer que encaixa na sua dor, mas que encaixa no seu dinamismo de crescimento. Então você começa a perceber isso. Peraí, eu cheguei aqui, eu tinha esse tipo de dificuldades. Física, moral, espiritual, melhorei. Agora eu estou começando a perceber que isso aí está sendo falado para mim. É para você. Sabe por quê? Porque o mentor espiritual está direcionando aquilo para as tuas necessidades. Então, nós estamos no centro espírita, está cheio de espíritos ali ajudando a gente. Estão trazendo para nós aquilo que nós precisamos individualmente. Meu amigo, minha amiga, eu estou há 40 e tantos anos, né, no movimento espírita, e às vezes eu entro no centro espírita para assistir uma palestra. Olha, eu falando, isso aqui foi para mim. É o que eu preciso para hoje. Então, o espírita, a pessoa começa a perceber que ali tem recados dirigidos para ele. Então, ele começa a captar essa essência do espiritismo. O espiritismo é um resgate, minha gente. É um resgate das almas para Deus, através de conteúdos filosóficos, científicos, teológicos, de efeitos morais. Então, ser espírita é isso. É quando eu começo a me encaixar nessa proposta. Bom, eu comecei então a melhorar. Agora, peraí, isso está sendo feito para mim, isso está sendo dito para mim. Aí, no outro dia que eu volto lá, alguém me conversa um assunto comigo, já direcionando também para outra coisa. Aí você pergunta assim, mas como é que você sabe disso? Aí começa a mediunidade a funcionar. A mediunidade, essa lei natural extraordinária, ela começa a ser utilizada a meu favor. E daqui a pouco, mais no outro dia, eu chego lá, aí eu olho para uma pessoa, para uma situação, eu falo assim, peraí, mas isso aí está certo? Isso aí é assim mesmo?
Aí a pessoa fala assim, não, está errado, como é que você viu isso? Não sei. Você está começando a desenvolver a tua mediunidade. Aí depois, um dia lá, faltou uma pessoa para fazer uma pré-eleção, uma coisa assim. Ah, vem cá você está aqui conosco já há algum tempo, já aprendeu alguma coisa? Fala aí. Mas eu não sei, eu nunca fiz isso. Olha, Jesus disse assim, quando você tiver que falar em meu nome, vozes falarão por você, então crê nisso e vá. Aí você sobe numa tribuna, num lugar qualquer, e fala. E você fala, não acredito que eu disse isso. Você já é um médium de Deus, um médium do bem. Percebe a evolução? Daqui a pouquinho eles te chamam para você dar passe. Não, mas eu nunca fiz isso. Não, tudo bem. Nós vamos te explicar a técnica, como é que funciona, você estuda, vai para casa, faz suas pesquisas lá no centro espírita com os outros médios e tal. Você está começando a entrar. Tá vendo? Aquilo que o espiritismo não tinha conseguido entrar em você, está começando a entrar em você. Aí você vai lá, aprende, nossa, então o passe é assim, é? Aí você vai com toda a tua força, a tua vibração, o teu amor, e oferece o fluido que é seu, que vem de você, junto com o fluido da espiritualidade, e daqui a pouco as pessoas se sentem bem. E daqui a pouco, meu irmão, minha irmã, você permitiu que a doutrina espírita entrasse em você. Então, ser espírita não é só ir ao centro espírita, é permitir que o centro espírita, que a mensagem espírita penetre dentro de mim. E aí eu posso criar, então, um campo de atuação. Já que o espiritismo abrange todas as áreas do conhecimento humano, então eu vou agora ver o que é que o espiritismo pode fazer para o outro, benefício para o outro através de mim. O que eu gosto mais? Eu sou uma pessoa que tem condições de ser um instrutor. Então, eu posso dirigir um grupo de estudos, eu posso ser um instrutor da escola de evangelização, tanto para criança, quanto para adolescentes, quanto para adultos. Eu posso fazer isso. Não, a minha função é mais relacionada, por exemplo, a trabalhos artesanais, eu gostaria de trabalhar nesse ponto. Então, você se adequa à tua potencialidade. E quando você coloca a tua potência, porque todos nós somos potentes, né? Então, quando você coloca a tua potência de agir, como diz Spinoza, a trabalho do bem, acontece uma coisa incrível com a gente, é que essa potência nos potencializa cada vez mais. Então, aquilo que era tão difícil para eu resolver, de repente, com uma olhada, eu resolvo. Olha, mas era tão fácil, eu ficava tanto tempo pensando como é que ia fazer isso. O Emmanuel é um espírito que psicografou, que mandou várias mensagens psicografadas pelo Chico Xavier. Tem um livro dele que chama Pão Nosso, um livro pequeno. E aí ele diz o seguinte, que para aquele que quer, o obstáculo passa como nuvem. Para aquele que entende. Então, ser espírita é isso. A gente vê o obstáculo passar como nuvem. De repente, você fala, mas cadê o problema? Não, o problema não existe mais. Eu resolvi o problema. Por quê? Porque eu quis resolver o problema. E agora, eu tenho um mundo de relação com a minha família. Então, eu estou dizendo, eu faço isso dentro de casa, agora tem a minha família, que nem todos admitem essa proposta espírita. Todos são livres para escolher. E como é que eu vou relacionar com isso? É aí que a grandiosidade de ser espírita. Porque eu não vou exigir do outro que ele faça o que eu quero que ele faça. Eu vou entender que ele tem o direito de ser como ele é. E em sendo como ele está cumprindo as suas determinações dentro da sua dinâmica de evolução também. O que eu posso fazer é aquilo que Jesus fez. Acolher, confortar, curar e instruir. Mas se ele vier a mim, assim como as pessoas iam a Jesus. Se ele não vier a mim, ele está precisando ainda de elementos que o faça vir a mim. Percebe? Então, muitas vezes eu queria tanto que meu filho, que a minha filha seguisse, né, esses preceitos da doutrina espírita, mas eles não vêm. Eles estão com outras atividades. Deixa. Eles são filhos de Deus também. Numa hora daquelas, eles vão sentir necessidade de acolhimento, de conforto, de cura e de instrução, aí eles virão a mim. Aí eu estarei fortalecido
inteligentemente preparado, amorosamente pronto para fazer isso. Então, essa é a minha relação. A relação do cuidado. Eu lido com todo mundo com alegria, com felicidade, mas respeitando o caminho de cada um. Cada pessoa tem seu ritmo. E cada ritmo ele chama semelhantes a ele. Ora, se o ritmo da pessoa ainda não é o ritmo dos ensinamentos espíritas, não adianta eu forçar isso nele ou nela. Eu preciso aguardar que isso chegue na necessidade dela. Veja o que é ser espírita. Você começa a crescer os seus entendimentos. Assim também no social. Então, você que antes frequentava locais meio que, né, ligados aí às propostas dos vícios, das bebidas, das conversas menos felizes, isso agora já passa a não ser importante para você. Você gosta dos seus amigos, das suas amigas, você relaciona com eles, mas de uma maneira extremamente ética e moral. Você já não quer mais aquele convívio de anterior. Você quer um novo convívio. E o novo convívio é o convívio da fraternidade. E não da aglutinação de erros. Ah, vamos encontrar para a gente beber, não sei o quê. Ah, eu fazia isso, só que agora eu já não gosto mais. Agora os meus objetivos já são outros. Eu sei que uma ingestão de bebida alcoólica, ela perturba o meu equilíbrio do campo eletromagnético do meu corpo, do meu espírito, do meu perispírito. Então, eu não quero isso. Não quero mais isso. Isso me faz mal. Então, eu vou conversando. Olha, já não quero mais. A gente encontra aqui, a gente conversa e tudo. Vamos fazer um convívio, né, fraternal, mas sem essa necessidade. E assim, nós vamos mudando. No primeiro momento, meu irmão, você ou minha irmã, você vai sentir muito essa reação deles. Peraí, você está querendo ser santo, querendo ser santa, você quer ser melhor do que os outros. Essa história, olha, eu escutei isso a vida toda. Mas depois eles vão te entendendo, depois vão falar assim, peraí, essa pessoa, olha como é que ele lidou com essa situação. Desencarna uma pessoa na sua família, por exemplo, um ente querido muito próximo, e você tem aquela postura de saber que a morte não existe. Porque você aprendeu isso lá no Espiritismo. A morte não existe. O que está acontecendo com ele é um desencarne. Ele está saindo de uma dimensão que ele vivia, aquela dimensão física, para a dimensão espiritual. Então, você, naturalmente, você vai ter, sim, né, aquele sentimentozinho que ali de um não convívio mais próximo de encarnado para encarnado, mas você entende. Aí a pessoa de fora te observa. Peraí, olha como é que ele está lidando com essa situação. Olha como é que ele mudou, que ela mudou. Não há desespero, não há estorvos, não há nada disso. Há tranquilidade. Há certeza na continuidade da vida. Aí você começa a mexer com eles. Quando acontece um outro fato na sua vida, você perde um emprego, e aí você lida com aquilo com toda tranquilidade, sabendo que o emprego que eu perco, na verdade, está abrindo porta para outras coisas melhores, para os meus avanços, porque eu não nasci para ficar preso no mesmo lugar. Lembra que a gente falou isso no princípio? Eu fico parado aqui, a vida vai crescendo? Não. Então, chegou a minha hora de ir, eu vou encontrar o meu outro caminho. Então, eu não fico preso às vítimas, às vitimizações. Não, fulano me perseguia, isso assim, tal. Não vou ficar preso a isso. Não, tudo bem. Você não quer mais o meu trabalho aqui, eu agradeço profundamente a vocês e vou em frente. E a vida vai me oferecer uma nova possibilidade. E as pessoas estão me observando. A minha família está me observando. E está vendo assim, mas peraí, tem alguma coisa diferente nele ou nela. O que é isso? A gente chega para você e pergunta, peraí, o que te faz ser forte assim? A certeza que eu tenho em Deus, a certeza que eu tenho na imortalidade da alma, a certeza que eu tenho que eu sou um ser renascido, que vou desencarnar, vou reencarnar outras vezes, tenho muitas oportunidades, a certeza de que tem um plano divino estabelecido no universo, que são mundos para a minha evolução, a certeza de que eu posso comunicar com aqueles que já foram pelo processo da mediunidade, a certeza de que eu tenho Jesus como o divino governador deste planeta, o cuidado que eu tenho que ter com a lei de causa e efeito, porque o que eu fizer volta para mim, do bem ou do mal. Então, é isso aí que eu tenho. Aí você é um espírita.
Porque você venceu as suas barreiras, você venceu os seus preconceitos e você buscou algo diferenciado. Percebe? Você buscou aquilo que, na verdade, você já estava procurando há muito tempo. Isso é ser espírita. É esse nível de consciência que te faz refletir com equidade as propostas que a vida traz para você. Então você ficava aí no seu cantinho, sofrendo, chorando, reclamando, outra hora rindo, naquele conjunto de frequências alternadas, rir e chorar simultaneamente, convulsivamente. Agora não, agora você estabelece um nível. Como Jesus nos disse, seja o sal da terra, seja o tempero do mundo, e você se tempera. Você se mantém num nível diferente de ações. Às vezes acontece uma coisa que você não gostaria que acontecesse, mas você entende que é necessário que isso aconteça para o bem de alguém. E para mim, qual é o bem? O bem que eu entendi. Então nós nos abrimos para Deus. Nós nos abrimos para a vontade divina que está em nós, através das ressonâncias dele em mim. E aí, meu amigo, minha amiga, você vai querer estudar muito, você vai querer saber muitas coisas. E quanto mais você estudar, quanto mais você souber, quanto mais você vai querer saber, quanto mais terá para aprender. Aí você fala, meu Deus, eu estava preso numa casca de ovo e agora eu estou livre. Essa liberdade equilibrada, porque a liberdade tem que ser com responsabilidade e a responsabilidade traz-nos o equilíbrio. Então eu vivo livre equilibradamente. Magnífico isso. O que é ser espírita? É ter essa certeza em Deus, é ter essa certeza em você. Que você é uma centelha de Deus, que você é filho dele, filha dele, e que você está crescendo para ele, está desenvolvendo para ele a tua psique, que você está aí trabalhando nela há milhões de anos, agora ela vai ter um sentido, um norteamento, para onde eu vou, para que eu estou fazendo isso, de onde que eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Então essas respostas vêm naturalmente. Eu vim de Deus, estou me preparando para retornar a Deus. É a síntese que responde a essa pergunta filosófica milenar. Milenar. Tem muito filósofo aí que está perguntando isso. Muito cientista. Ou muita gente que não é nada disso. Então, minha gente, ser espírita é caminhar com a certeza de que eu sou tudo isso. E que eu preciso cada vez mais me apropriar de novos elementos éticos, morais, né? Para eu chegar à honra, para eu chegar à dignidade, para chegar a um bom caráter. Então, quando eu caminho no mundo com esses elementos todos ao meu derredor e me representando, eu cheguei àquilo que o Espiritismo propõe para mim. Porque aí eu vou ter noção das minhas ações, saber até onde eu posso ir, eu vou usar da ousadia e da cautela no tempo certo, na proporção exata, nas medidas adequadas. E daí eu serei alguém que agora eu posso dizer assim, poxa, eu encontrei meu caminho. Mas eu tenho que caminhar. Entenderam? Eu não posso chegar lá no centro espírita ou no espiritismo e achar aquilo tudo muito bonito e ficar parado que nem um animal, um cavalo na porta de um palácio dourado. Ele acha aquilo tudo lindo, maravilhoso, atraente, mas ele não tem a menor ideia do que tem lá dentro. Emmanuel que faz essa imagem para a gente. Então, é preciso que eu chegue nesse palácio, né, interessante, lindo, dourado, rico, que é o espiritismo, mas que eu caminhe, que eu entre. Eu adentre a sua intimidade. E aí nós vamos encontrar algo muito interessante, que é os grandes nomes da filosofia, da teologia do passado, e alguns cientistas, eles faziam isso.
Só que não davam o nome de espiritismo, mas faziam isso. Quando você busca as grandes religiões do passado, é isso que eu estou dizendo. Aí você fala, poxa vida, teve sempre comigo, eu não sabia. É. Então, como o espiritismo não tem a pretensão de fazer adeptos convulsivamente, né, ele vai te deixar entender que você o tempo todo esteve sob a guarda de Deus, te convidando para esses conhecimentos, e agora, eles sintetizados, aglutinados numa única doutrina, você foi capaz de entendê-los. É isso, meu amigo, é isso, minha amiga. O que é ser espírita? Eu disse para você o que passa comigo. Quem sabe, né? Pode ser útil para você também. Não venha com ilusões para o espiritismo, não venha com aquelas arroubos de que eu vou ser, acontecer no movimento espírita. Não pense nisso. Chegue no espiritismo assim, Senhor, o que o senhor quer que eu faça? Como disse Paulo quando ele se converteu. Senhor, o que o senhor quer que eu faça? Venha para o espiritismo com essa frase no seu coração, na sua mente. Senhor, o que o senhor quer que eu faça? Muito obrigado por esse momento que nós vivemos juntos. Eu espero que eles se repitam sempre, porque nessas repetições é que nós vamos nos adequando de novos valores. Muita paz, fique com Deus.